Acelerados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 0 a 100, o nosso podcast. Hoje, sem Gerson Campos, que está indo para Londrina correr em mais uma etapa da Sprint Race. Aqui na minha frente, o Valdir Bigode da nova geração, o carioca Rodrigo Bola Machado. Eu pensei que você ia me chamar de Carioca Bola. Né? Quase. Existem outros aí na grande mídia. A junção. Com esses apelidos. Tudo bem, meu caro Marcelo? Tudo ótimo. Aqui do meu lado, o paulistano Hector Vieira, o Jon Snow da nova geração. É verdade. Pro pessoal que não tá vendo no vídeo, não deve estar entendendo nada. O Jon Snow da procura nova geração. Procura no Google que você vai ver o Hector. E aqui na minha diagonal, Daniel Teles, o homem que gira a economia do país indo para todos os rodeios existentes no Brasil inteiro. O Quem dera. interior de São Paulo é rico por causa do que ele gasta Isso, em exato. rodeios por aí. Ô Dani, na minha cidade, lá em Itapeva, Não é no Mococa? interior, uma mococa pra facilitar pra galera, tinha um cara chamado Dito Festa. Ditão? Dito Festa. E Dito Festa ficou muito famoso na cidade porque ele ia de penetra em todas as festas da cidade. Ah, essa é uma Casamento, boa ideia, aniversário. Então, é mais ou menos assim, você tá em todas as festas de rodeio, ele tava em todas as cidades. Mas aí o que aconteceu? Não, Ele eu fui ficou tão num famoso... rodeio esse ano. Aham, tá bom. Ele ficou tão famoso que virou meio que um selo de aprovação. Se o Entendi. Dito Festa não tava na sua festa, Então, só que a porcaria. festa era ruim. A sua festa não era digna de Dito Festa, entendeu? Entendi. Então a galera começou a chamar ele pras a festas. partir de dado momento ele não era mais penetra, né? Ele não era mais penetra, ele era uma virou celebridade. presença VIP. Mas exatamente. aí Dito Festa. perde todo o charme. né? É. Mas chega de Abraço pro bobagem. Ditão. Chega de vamos bola. lá. O que tem hoje, Marcelo, no Hoje- nosso podcast do Acelerados? No Novidade Quente, vamos falar sobre o novo Hyundai HB20, que ganhou Polêmico. design aí renovado, inspirado no i20 europeu, né? Primeira mudança de design desde 2019, quando teve 2019. aquele facelift polêmico. A gente vai falar se ficou mais bonito, se não ficou mais bonito. No Descendo do Muro, temos... Calma, tem pincelada da Amarok também na novidade. Porque acabou de lançar. Acabou de né? lançar. Acabamos de ouvir Então, aqui, não né? tá no roteiro, mas tá Chegou no, quentinho. no PowerPoint. No Descendo do Muro, temos um novo Honda HR-V contra Hyundai Creta contra Volkswagen T-Cross. Novidade, Qual é né? a sua escolha? HRV recém-lançado. HR recém-lançado. Isso Você aí. foi num evento, né, Hector? Sim, Joe. Então vai falar bastante sobre isso. No debate, resultados do GP de Silverstone Foi bom, na hein? Fórmula 1, um dos melhores dos últimos anos. Muito bom. Bom, insano. No Tá Rolando, GP da Áustria de Fórmula 1, Sprint Racing Londrina, como já falamos, e a programação Acelerados. E para fechar, a válvula de escape com os comentários Pô. de vocês. E espero que não tão agressivo quanto A no último. gente Que podia falamos fazer... sobre um a grande vida momento. do Gerson. É exato, mas aproveitando que o Gerson não tá aqui, a gente pode fazer um válvula de escape com a gente criticando o Gerson. Pode ser? Pode ser? Não, Legal, porque ele interessante. assiste depois a nada. caneta vai no RH. Assiste. lá. Então roda a vinheta para a novidade. Pois é, muito que bem. Novo Hyundai HB20 renovado, né? Um grande facelift, né? Para vocês que não sabem o que é um facelift, além de uma harmonização facial. Essa é que quase hoje em uma dia tá em moda. plástica, né? Basicamente isso, né? É uma renovação no visual do carro sem mudar estruturalmente as coisas que fazem ele o carro que é, e isso é muito mais barato do que mudar estruturalmente o carro, né? Então, Geralmente o facelift é um respiro de meio de vida. Assim. Uma Exato. geração dura 8 anos, mais ou menos. E aí, geralmente, na troca de geração, você troca até de plataforma, tem mudanças. O carro cresce, o carro fica mais largo. Mas o facelift geralmente vem ali na metade para dar um respiro para o carro sobreviver até essa troca de geração. No caso do HB20, não é só isso, né? É. Ele também teve o visual polêmico em 2019. E aí, o segundo facelift acabou vindo Bem mais cedo. para dar uma amenizada nessas críticas. Porque, aí. na verdade, se a gente fosse ter um rigor técnico, na verdade, ele não trocou de geração ainda desde, né? lá atrás, Desde Desde lá 2019 atrás. não foi uma troca de geração, Não, né? Se certo. for bem no... 2012, né? Ele é lançado. Isso, Se 2012. for bem específico na parte É. técnica, ele não muda. Ele tem uma evolução considerável de Sim, tecnologia, sim. inclusive de plataforma. Com Né? Eles certeza. melhoraram a estrutura da plataforma, mas é a mesma. Né? É a mesma base. E é assim, basicamente o que a gente vai falar daqui a pouco sobre o Honda HR-V também, a mesma, Sim. mesmo conceito assim de evolução tecnológica. Hoje em dia, botando bastante equipamento, acho que isso é o grande destaque, né, do novo HB20. A gente vai falar disso já sobre os novos equipamentos. É. Volta lá pra vamos fotinho por da ali, frente, pra gente ver a frente Aqui, inteira dele. o Olha lá. visual. Boa. Bom, Tá o procurando, que mudou de mais... enfim, a frente toda, na verdade, recebeu... tá
totalmente diferente do que a gente viu antes, em 2019, quando ele chegou com esse visual polêmico. Ele está muito inspirado no i20, que é aquele hatch que é europeu da Hyundai, que é vendido em outros mercados. E tem muita gente falando que ele ficou parecido até com um Volkswagen Gol. Assim, na internet tem muita gente falando isso. Nossa, legal esse Meio Gol da Hyundai. Polo, né? né? Exatamente. Polo, Gol. Exatamente, porque a grade hexagonal agora tá mais... tá com um aspecto um pouco mais convencional, né? Eu acho que mais a linhas Hyundai, retas, né? ela acabou se rendendo a uma tradicionalidade, assim, que, na verdade, o HB20, quando ele foi lançado pela primeira vez em 2012, o legal dele é que ele trouxe linhas de design que a gente não estava acostumado a ver nos carros compactos, né? A Hyundai quis continuar fazendo isso em 2019 com aquele visual mais ousado, mas parece que a pressão foi forte demais e aí eles deram esse visual que ficou bonito, o carro tá bonito na minha opinião, mas parece qualquer outro hatch, né? Ele parece um hatch... Mas essa grade me remeteu ao Tucson novo também, né? Também. Lá, que não tem ainda no Brasil, tá sendo vendido lá fora, mas essa grade hexagonal Sim. é bem parecida com a do SUV. A gente vê cada vez mais o negócio a tal da linguagem de design, né? Que é o carro de uma mesma marca, desde o mais barato até o mais caro, ter elemento parecido para quando você bater o olho você saber, puta, isso é um Hyundai, isso é um Audi, isso é um Volkswagen. Nesse caso aqui é um pouco isso. A traseira que eu achei bem diferente de tudo, assim. Eu gostei da traseira bastante, assim. Acho... Eu vi a galera comentando também, é um 911 de 90 mil reais, entendeu? Que ele tem essa faixa de LED aí que cruza toda a tampa do porta-malas. É uma moda também, né? Essa é uma indústria. tendência da indústria, só que ainda não tinha chegado nesse segmento de entrada, né, de hatches compactos, então ele tá estreando aí essa tendência nesses carros um pouco menos caros, né, porque não dá para falar mais baratos. A lanterna também inverteu, né, antes desse facelift ela era um L assim, agora ela tá de cabeça para baixo, mas esse filete ele não é iluminado, o que é algo que algumas pessoas podem ter se frustrado um pouco, porque você vê uma barrinha dessa, isso é legal ter um filetinho de LED aqui, né? Sim. Mas ela não é iluminada, acho que ela é só reflexiva. E na próxima foto, Dani, tem aqui, ó lá, tem o exemplo de como fica a noite, que fica bonito. Fica bonito. Fica um efeito legal, o T-Cross também é assim, né? Ele tem o filete, mas não é iluminado. Exatamente. Mas volta aí na foto, Dani, eu acho que esse visual traseiro, essa lanterna horizontal, ela deu uma amenizada numa coisa que pra mim era o maior erro de design do HB20, que era essa linha de cintura estranha acima das lanternas, sabe? Parecia, eu lembro que quando eu fiz um review do HB20 no Acelerados, eu falei que parecia o Bebeto jogando bola, que ele usava o short centropeito, sabe? Ele botava o short em cima do umbigo e aí fica Faustão também, né? Faustão uma também proporção estranha. Fica a parte de carro, a parte de baixo do carro fica maior do que a parte de cima e fica uma proporção estranha. Essa lanterna horizontal aí deu uma quebrada assim, nesse lance da linha de cintura. Mas assim, eu sei que a gente não pode levar comentário de internet muito em consideração, porque a galera dá uma exagerada, mas eu acompanhei, né, todos os posts que o pessoal fez, o pessoal do setor, e eu vi muita gente falando, tipo, putz, conseguiram piorar. Eu não consigo ter essa visão. Assim. Você pode não achar o carro bonito, mas eu não acho que ele piorou em relação ao HB20 de 2019. Algum de vocês acha que ficou pior do que o de 2019? Não, jamais. Não. Eu acho, inclusive, que é o HB20 mais bonito Sim. desde que ele foi lançado em 2012. Eu acho que o primeiro era mais chocante, assim. Passa algumas fotos aí, a gente tem já que a gente pulou pra essa parte, olha lá. Olha aí. Putz, o primeiro era... Eu acho que o primeiro é o mais bonito. Foi o que revolucionou. Todo mundo mas a gostou. evolução do segundo pro terceiro é notável. Essa dianteira do segundo, assim... boca de bagre. Boca de bagre. Eu lembro que quando foi lançado o pessoal falava, não, questão de tempo, vocês vão se acostumar, não sei o que lá. Não, ninguém se acostumou. Tanto é que mudou rápido. Ficou Mas bem o posicionamento dos faróis, era lá no meio do capô, na segunda. Mas eu acho o primeiro HB20, ele é realmente muito marcante, É. mas é difícil você analisar com Depois, 10 anos né? na frente. Exato. Assim, já não me parece nada demais, entendeu? Eu lembro quanto ele foi revolucionário pra época. Eu tava pensando nisso esses dias. Quando eu era moleque, eu tinha uma professora que tinha um C4 Palas. Eu lembro de ver, não lembro exatamente de que ano é o C4 Palas, mas eu devia 2008, ter meus 14, 15 anos aí. E eu lembro de olhar e falar, nossa, que carro fantástico. Pô, não sei o quê. Aí eu vi um C4 Palas no trânsito ontem. Eu falei, não é possível que eu achava esse carro maravilhoso nesse nível. O entendeu? C4 Pala, propaganda com o Jack Bauer das 24 horas, não sei Jack se você Bauer, lembra. Sim, lembro. E... Kiefer Sutherland. E eu lembro que tinha uma coisa fantástica no C4 Palace, que era o volante com cubo central fixo, cara. Você ficava mexendo o volante e o negócio ficava parado. Era revolucionário. Bom, falando um pouco de informações desse novo HB20, mecanicamente ele não mudou nada, continua com os mesmos motores 1.0 aspirado e turbo, um com 80 cavalos, outro com 120, então na mecânica está a mesma coisa. Que são bons motores, né? São bons motores. Acho que, claro que atualização
atualização é sempre bom, mas eram motores que já estavam de nível Sim. decente. O 1.0 aspirado de 3 cilindros é legal, Sim. apesar de pouco potente, mas é isso que se espera. É, E o turbo é bem bacaninha. Eu gosto Sim. bastante desses dois conjuntos. Você falava que o 1.0 aspirado seria reajustado, mas no fim, No nada, fim, né? não aconteceu nada, Seria. continua com os mesmos É. números. Agora, em termos de equipamentos, aí assim, a gente teve algumas adições interessantes. Todas as versões agora do HB20 são equipadas com 6 airbags, E que só era uma acho- crítica que ele tinha antes, porque o Onix, por exemplo, tinha 6, ele só tinha 4. Controle de estabilidade ele já tinha. Agora ele tem DRL, que é aquela luz diurna halógena para todas as versões, com exceção da mais cara, que aí sim é de LED. E piloto automático em todas as versões também. Isso é uma Desde o adição começo. interessante, porque o 1.0 basicão, entre aspas, que, É. a gente já, né, que custa R$76 mil, já vem com piloto automático. Pois é, eu estava até olhando isso, falando aqui com o Marcelo antes da gravação. Vamos tirar um pouco da nossa cabeça o valor monetário que está esse carro aqui, de 70 e aí É trazendo caro, isso é de caro. 76 é caro a 115. como qualquer carro no Assim Brasil como, está caro. vamos tirar esse contexto, porque o contexto do carro no Brasil está caro, É. ponto. Então vamos tirar isso. Partindo do pressuposto que esse é um carro de entrada, um carro aí, para você que está ouvindo nos agregadores de podcast, eu estou fazendo aspas com as mãos, um carro de entrada, um carro de entrada ter, hoje em dia, de série, todos eles, 6 airbags, controle de estabilidade, assistente de partida de rampa, DRL, roda de 16 polegadas e piloto automático, eu acho muito legal assim, pro mercado. Assim, não, um parabéns para a Hyundai, é claro, mas o que eu quero dizer é a tecnologia que a gente fala que começa a desenvolver nos carros mais caros e vai ficando cada vez mais barata e chegando nos carros de entrada, chegou aqui de uma maneira super, super legal num carro de entrada no Brasil, né? Sim. São equipamentos que há 5 anos atrás É, e eram absolutamente impensáveis num carro popular. E eu digo, o Gol do Bola, meu querido Gol 2010, Gol Power, que era a versão topo de linha do Gol na época, né? O meu carro não tem nem airbag, nem ABS, muito menos todos esses trilhões de equipamentos eletrônicos aqui. E as coisas vão ficando obrigatórias, né? Mais do Sim. que só a montadora colocar, o próprio regulamentação interna começa a colocar como obrigatório. E o próprio mercado, né? O Exato. Hector falou aqui que o Onix tinha 6 airbags e o HB20 tinha 4. A Hyundai precisou atualizar, porque o segmento... Vira um fator de compra Exato. decisivo, né? Não, e nota de segurança, ou começa a ser fator obrigatório para as notas de controle. Que, inclusive, de é um segurança. aspecto que o HB20 precisa melhorar, porque É. ele não foi tão bem assim nessa atualização aqui em crash test lateral. Porque também o Latin Cap deixou as regras mais rígidas e tudo mais, então ele ainda está devendo uma nota melhor nesse teste. E aí, voltando aqui aos equipamentos, desculpa Fala. interromper, Hector, e aí as versões topo, né, a Platinum e a Platinum Plus, já tem start-stop, carregador por indução, tela de 4.2 polegadas digital no painel de instrumento ali. Então, o que eu quero dizer, um carro de, no máximo, 115 aqui na ficha também já tem equipamentos bem legais. É. Pô, tem versão de Corolla Cross de Jeep Compass de 200 conto que não tem carregamento por indução. Exato. É, Essa falando- versão de R$115 mil é porque tem um salto interessante aqui, da Platinum Turbo de R$105 mil até a Platinum Plus de R$114 mil. Então são quase 10 mil de diferença. Só para o nosso público entender o que né, ele vem tanto a mais assim para ser R$10 mil mais caro. Ele tem agora uma evolução do ADAS, que é aquele conjunto de equipamentos semi-autônomos que está Babás eletrônicas ali, né? ficando cada vez mais popular aí nos carros. Ele só não tem ACC, mas tem centralizador de faixa, tem frenagem autônoma de emergência, tem detector de ponto cego, enfim, é um conjunto bem... Só falta mesmo um ACC Pois para é, ele ser semi-autônomo. E num carro de 115 mil, entre aspas, de entrada. Eu acho isso bem interessante, assim, acho como tendência de mercado. É outra tecnologia Bem que legal. era impensável. Impensável. Há Há 5 3 anos né? atrás, eu diria eu. Assim. Só para situar então a galera nos preços, são 7 versões. A mais barata custa R$76 mil e a mais cara, como o Hector acabou de falar, R$114 mil. Para você entrar no motor turbo, a mais barata é R$93 mil. As 3 versões mais baratas ali são com 1.0 e câmbio manual de 5 marchas. 1.0 aspirado. E tem versão turbo com câmbio manual, né? Que é- Deve vender pouco, claro, né? Sim. A gente imagina que no mix de vendas deva ser pequeno. Mas é um carrinho legal para Mas, levar pô, uma volta deve- rápida. Isso que eu ia falar, deve ser gostoso de guiar. E aí, meu caro Hector, você disse que há 10 minutos antes da gente começar a gravar, vazaram não, né? Foram divulgadas. Calma aí. Temos HB20S. Temos HB20S, que foi o só bônus, né? Que é eles um bônus, revelaram. porque ainda não tem... Vem em setembro, né? Vem em setembro. Mas
Ele ficou bem... Foto da o traseira. design ficou legal, né? Eu gostei da traseira ainda mais, assim, em relação ao do... Ficou Mas meio mais azira. proporcional, né? E tem o LED iluminado, né? Pelo que podemos perceber Pelo aí que pela dá pra foto. ver. Né? É verdade. O que no hatch é reflexivo, como É. o Hector falou. Eu falando que é em iluminado. LED, eu lembro, puxando de cabeça, a versão de entrada do Peugeot 208, por exemplo, tem o DRL em LED desde o começo, né? Ah, Isso acho que é legal um também. penaltizinho que a Hyundai Aliás, poderia ter colocado. Obrigado, Porque- Guilherme Silva, meu colega, cedeu as fotos. Ele foi no evento, me passou essas fotos. E Boa. é isso. Opa. Não tem preço ainda do HB20S. Chega em setembro, né? É. Setembro, mais pro fim do ano. Bom, e agora, Agora como sim. eu estava falando, Vamos não lá. tinha visto o HB20S, nova Amarok, as fotos foram divulgadas minutos antes da gente entrar no ar aqui. Ah, quentíssimo. Então o Hector correu para colocar tudo no PPT e diga mais sobre esse carro. Fale mais sobre esse carro. É o seguinte, a gente já falou algumas vezes da nova Amarok, que compartilha a plataforma com a nova Ranger. As duas têm a mesma base, portanto, vai ser feita lá na África do Sul. E, infelizmente, não tem nenhuma confirmação de que esse carro vai chegar no Brasil, pelo menos não nesses primeiros anos. A Volkswagen deve fazer uma atualização profunda na Amarok que a gente já conhece, então essa aqui vai ficar distante um pouco da gente, mas podemos admirar aí o visual. Vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Tá um visual bem mais robusto, né? Com algumas linhas de carros que a gente pode identificar, né? Uma linguagem que nem você estava falando de linguagem global. Tem alguns elementos de outros carros que a gente conhece, né? Sei lá, do Taos mesmo, Essas barras. essas barras aqui Mas no meio. cromadas, e né? tá um visual mais moderno. A Amarok, eu gosto muito de dirigir a Amarok, mas claramente ela ficou atrás em termos Sim. de... Ela é um Tanto projeto de- de 2009, 2010. a gente Exato, né? falou A sobre gente isso fala no Arrancadão. do acendedor de cigarro. É, né? acendedor de Exato. cigarro. Então, claramente, eu adoro dirigir ela, mas claramente ela ficou no tempo. E esse carro aqui é interessante porque é uma atualização bem bacana de design, assim. Tipo, Sim, mantém tá. o visualzão dela, Mas é mas bem... bem mais moderno. Muda A traseira bastante. A traseira muda com as lanternas em formato de C, De assim. C aqui. E mais estreitas, enfim. Muda E é bastante. algo muito curioso, né? Essa parceria Ford e Volkswagen. Porque a gente vê, o mundo automotivo é inteiro de grandes grupos, famílias, marcas irmãs, marcas primas que colaboram entre elas. Mas nem sempre a gente vê tipo, marcas que batem tão diretamente assim, na concorrentes, tipo, se unindo para fazer o mesmo produto. Não. O que mostra um caminho meio diferente aí pro Pois é. futuro. né? Gostaria até de... Confesso que não acabou de sair esse carro, não sei de nada, mas com picapes de chassi, né? Como que é a evolução tecnológica de plataforma, né? A gente sabe que no monobloco é uma coisa, é aquilo que a gente falou do HB20, é caro pra caramba pra você mudar isso tudo. Na plataforma de picape, acho que de repente deve ser uma situação diferente. Deve valer mais a pena você se alinhar com uma concorrente, entre aspas, e especializar o seu produto em alguma coisa. Em alguma coisa. Ela ficou até quase 10 centímetros maior em comprimento, essa nova Amarok, e um pouco mais de 17 centímetros maior na distância entre eixos. Ô, louco! Ou seja, ficou bem grande. Bem espaçosa. A nova geração, bem espaçosa. Alguns destaques rápidos aqui, já que ela acabou de sair, a gente fez meio que na pressa para poder trazer para vocês. É o seguinte, ela vai contar com 5 opções de motores, tá? Que vão variar aí de 150 cavalos até 250 cavalos. Estou falando dos motores que a gente já conhece, que são os 2.0 turbo diesel com 1 ou 2 turbos e o 3.0 V6 turbo diesel, mas a adição legal de dizer é que agora ela vai contar com uma versão inédita de um motor turbo a gasolina de 302 cavalos, Ô, louco, 2.3. Então, esse motor é inédito e com um câmbio automático de 10 marchas, que a gente já viu aqui no Acelerados presente no Mustang, e agora vai ter na Amarok nova também. Legal. Câmbio Aí automático de 10 marchas. compartilhamento de tecnologia chegando. Camaro. não. E nada de eletrificação? É verdade, por enquanto né? não. Esse campo do Mustang foi feito em parceria com O Camaro. porque o Camaro tem Camaro, também esse câmbio de 10 marchas. É um Falei bobagem. câmbio Ford GM. Ou seja, Que agora está na acabou Volkswagen. na Volkswagen. Que esse câmbio confusão. que confusão. É o poder da escolha, é uma ilusão, Bola. O poder da escolha é uma ilusão. No interior aqui a gente tem essa tela De 12 multimídia polegadas. ao estilo Tesla. Tesla, né? Vamos dizer Sim. assim. pra Hoje situar tem a- na Fiat Toro também. A Renault lá fora também usa essa tela Sim. vertical bastante. E só situando também o que o Hector falou antes, que esse carro não deve vir para o Brasil, a Volks já anunciou um investimento na Argentina, na fábrica Em Palomar. Palomar, né? O Palomar, que é onde é produzida a atual Amarok. Então, isso quer dizer que o mercado argentino é muito forte de picape, né? Eu vi um dado esses dias, acho que o primeiro mercado no mundo onde mais se vende picape proporcionalmente, assim. A fatia de picape no mercado é a maior do mundo. Nossa, mais que nos Estados Unidos? Mais que nos Estados Que Unidos. loucura. O os mercado caras argentino sempre foi muito fanático por picape. E a fábrica acho que meio que se sustenta com a Amarok. Então,
não vão trazer a produção da nova Amarok para lá e vão manter por mais alguns anos essa atual que deve ganhar um facelift. Deve virar... Pra Mal você- comparando, vai virar o nosso Golf 4,5, né? Vamos fazer uma mais ou atualização. menos isso, provavelmente, mais ou de menos design. isso. Pra você que gosta da Amarok, mas torcia um pouco o nariz pelas capacidades que ela tem off-road, 2 informações interessantes dessa nova geração aí pra você. A primeira é que agora a capacidade de imersão dela passou de 50 centímetros para 80 centímetros de profundidade, que ela pode passar por um lamaçal aí e tudo mais. E o sistema 4Motion de tração integral dela agora ele pode ser tanto part-time, ou seja, tem versões que eles são aquele 4x4 selecionável, que Aquele depende bloco. Você da, aciona. que você aciona quando você quer, e vai continuar com o 4Motion que a gente já conhece, que é a integral permanente. A gente já chegou a comentar isso em algum outro podcast, que isso podia ser alguma coisa que, pro picapeiro raiz, ter essa gosta de- confiança É. na eletrônica, ficava meio... Esse sentimento, putz, né? De acionar, pô, que será agora ela vai, tá- né? Exatamente. Pô. Então, pelo menos vai ter essa opção aí, Bacana. pra quem é mais picapeiro raiz. Não, e assim, olhando a Amarok e o interior dela de hoje com essa foto, é um banho de loja, né? Nossa, total. Porque hoje é uma central multimídia de Gol, com toca CD, acendedor de cigarro, igual o Mococa falou. Essa aí completamente inovada, até com painel digital que já Ô, teve Dani, nos mas eu tenho uma outros coleção de CDs ainda interessante, sabia? No Não. Gol do Bola tem um Mas CD aí do você pode- Johnny Cash cantando na prisão, que é maravilhoso e não dá pra botar em carros. lugar Você tá nenhum, sendo muito senão no Gol do saudosista. Bola. Não tem no Spotify? Ou nos agregadores de podcast? Ah, mas o CD tem toda uma saudosista. aura especial, né? Então Às tem vezes fica vendo? arranhado. É Tem que isso. colocar uma vitrola pra você. Aí É, o cara torce pro colocar. Botafogo, escuta CD. É saudosista, cara. Delícia. Vamos então, roda a vinheta para o nosso Descendo do Mundo. Muito bem, vamos falar de mais novidades. Vamos falar do Botafogo? Não, melhor não, né? Melhor do Botafogo não. Vamos falar de Honda HRV Hector Vieira. Isso. Você foi no evento de lançamento desse carro, certo? Conta pra gente o que tem de novo no novo Honda HRV. Bom, primeiro esse visual que vocês estão vendo aí, né? Finalmente a gente teve a oportunidade de ver pessoalmente. E se nas fotos ele parece ser um pouco maior, assim, que era inclusive a expectativa de quando ele foi anunciado, que ia mudar o HRV, que ele ia crescer um pouco, mas na verdade não cresceu. Ele tá basicamente com as mesmas dimensões do HRV que a gente já conhece, só que esse visual mais esguio, digamos meio assim, bicudo, né? né? Meio mais horizontalizado e tal. Dá essa impressão de que ele ficou maior, mas em termos de dimensão, mudou 1 centímetro no comprimento, tá basicamente a mesma coisa. Isso eu acho um ponto negativo, né? Acho que era uma das falhas do HRV. Ele não era dos SUVs desse segmento dos mais espaçosos, né? Acho que o espaço no banco de trás, principalmente. Mas isso não- mudou. Isso Isso eles que eu ia conseguiram- perguntar. Eu tenho a impressão de que o caimento do teto tá menos acentuado. Na verdade, o espaço do teto ainda é um ponto para Ou quem é eu tô mais errado, alto. hein? Você tá um pouquinho equivocado. É que para mim, com 1,70, qualquer carro tem um teto bom para mim, que eu sou mais baixinho. Mas para quem é mais alto, o teto pode incomodar um pouquinho esse caimento, só que o aproveitamento de espaço interno da cabine ficou um pouco melhor para as pernas. Então, ele continua com as mesmas dimensões, até porque não se trata de uma troca de geração de plataforma, e sim uma reformulação mais profunda da mesma plataforma, por isso que não aumentou tantas dimensões assim, mas o aproveitamento de espaço por dentro eles conseguiram aproveitar mais. Bacana. Agora, o que é legal dizer desse carro é que ele conta com um motor do City, 1.5 aspirado, de 126 cavalos. Então aposenta aquele 1.8 flex aspirado. Flex, que Tava é um antigo, ponto né? de polêmica aí para os comentadores de internet, porque o Opa. desempenho do City não é lá o principal atributo dele, e pro E num carro mais HRV pesado como o HRV também não deve ser uma maravilha. provavelmente não vai ser uma maravilha, mas a Honda promete que ele vai ser o SUV compacto com o melhor consumo de combustível da categoria. Passa aí de 13 km por litro de média, num consumo aí variado de cidade e estrada, usando os números do Inmetro, e de 9 km por litro com etanol. Ou seja, são números bem interessantes mesmo, que deixam ele acima dos outros concorrentes na categoria. Então isso pode ser, né, nos tempos de hoje, um argumento bastante atraente. Mas convenhamos, o HRV 1.8 também já não era um grande desempenho, Não. entendeu? Não era, mas um motorzão maior sempre no marketing ajuda, né? Mas, enfim, Sim, eu mas entendo. aí- eu entendo aí o- Mas aí vai chegar o turbo, né? Que agora Mais vai pra ser frente. Turbo Flex. Ah. Então provavelmente vai ficar mais potente. Mas a gente não tem Mas esses números confirmados. já existia também o HRV E Touring, mas... o híbrido não teremos. Híbrido não teremos, é só esses dois motores aspirados mesmo, 1.5, ou melhor, esses dois motores 1.5, um aspirado e um E o outro Turbo Flex. O Turbo Flex a gente não tem números porque eles ainda não passaram, porque o 1.5 aspirado chega agora em agosto e o Turbo só chega em outubro. E esse turbo
ele é o mesmo motor 1.5 turbo do HRV Touring anterior, só que agora flex. É isso? Agora é flex, claro, passa por várias Claro. né, assim, adequações para No- poder suportar o etanol, mas sim, é a mesma base, digamos. Sim, no Touring anterior era 170 e alguns cavalos, agora não me lembro. 1.73. Um 1.73, né? A Honda fez o evento e não divulgou preços, o que tem se tornado É. uma prática comum, infelizmente, no setor. Mas vazou uma foto, né, Hector, de uma concessionária da Honda com preços entre 150 e 190 mil. Assim, Do aspirado. Não, de tudo, tudo, da tudo. linha inteira. Tudo entre 150 e 190 mil. Os preços estavam arredondados, então, obviamente, não é o preço final, né? Não tem aquele 990 que a gente sempre vê nos carros. E a Honda diz que não reconhece esses preços. Mas, considerando como está a atual linha da Honda no Brasil, os preços de City e tudo isso, eu não acho que é isso, né? que é um valor muito diferente disso, não. O City tá hoje 130 e pouquinho. Até porque, por que a gente acha que os preços vão começar aí na casa dos 150, 160 mil reais? Em comparação, por exemplo, o Creta, que a gente vai falar aqui, começa em 120, o T-Cross em 132. O HRV deve vir um pouco acima, porque desde as versões de entrada, desde a EX, ele conta com o Honda Sensing, que é todo aquele pacote de condução semi-autônoma que a Honda tem, desde a versão de entrada. Então ele tem a ACC, que é aquele piloto automático adaptativo com função stop and go de seguir o trânsito da frente, então ele deixa o carro centralizado na faixa. É basicamente a condução semi-autônoma mesmo que ele tem. Isso desde série em todas as versões, fora faróis de LED, 6 airbags, monitor de proteção dos pneus, câmera de ré e central multimídia de 8,4 polegadas. Ou seja, já é um pacote bem interessante já na versão EX, mas isso tem um preço. Claro, mas eu acho, vou me repetir em relação ao que eu falei do HB20, legal o mercado hoje em dia reconhecer que isso é item de série, né? Sim. Por mais que seja uma consequência no preço, no final, né? Botar esses equipamentos são mais caros do que não botar esses equipamentos. Admitir que o mercado prefere ter isso de série e não uma versão mais barata de série pé de boa e sem nada, eu acho que é um ponto positivo para, mais uma vez, um ponto positivo para o nosso mercado. Dados aqui para ajudar na nossa escolha entre HRV, T-Cross e Creta. Vamos começar pelo HRV, como a gente estava falando, preços entre 150 e 190. Rapidinho, vamos lá. A gente vai descer do muro entre Honda HRV, Volkswagen T-Cross e Hyundai Creta. Porque esses dois, porque eles são os atuais líderes de mercado dos SUVs compactos, Certo. o T-Cross e o Creta. Vamos Põe na telinha aqui a montagenzinha Vamos que eu lá, fiz. vou achar aqui. Só um adendo. Opa! Tá dando spoiler do que a gente vai falar. Pela grade, volta naquela da grade. Mais uma. Pra frente. Quando eu falo essa essa sobe. É por aqui que você vai poder identificar as versões turbo do HRV, tá? Essa grade meio estilo colmeia é exclusiva das versões turbo, enquanto aquela tá filetada são as aspiradas. Um penaltizinho do HRV é que o porta-malas diminuiu, né? Bem lembrado, Dani. Tá com 354 litros. Antes ele tinha mais de 400, 450, alguma coisa assim. Diminuiu o porta-malas. Então foi um pênalti. E é provavelmente onde ganharam o espaço no banco traseiro, né? Provavelmente. Isso. Não tem milagre. Quando Porque você não não muda a aumentou em plataforma, trechos, não aumenta exato. em trechos, não aumenta o comprimento, É. ganha de algum lugar Perde e perde de porta-mala. outro. Bom, então o HRV a gente já falou, preço entre 150 e 190 mil, motor 1.5 aspirado, 1.5 turbo flex, 126 cavalos, o turbo ainda não tem a potência confirmada, consumo médio, etanol 9 km por litro, gasolina 13 km por litro. T-Cross, preços entre 132 e 160, 1.0 e 1.4 turbo flex, 128 cavalos na 1.0, 150 cavalos na 1.4, consumo médio um pouquinho pior aqui do que o HRV, 8,4 com etanol, 11,9 com gasolina. Isso no 1.0. Isso no 1.0. Consumo 1.4 É mais ou menos a mesma mais ou coisa menos a mesma coisa do HRV. do HRV. Creta, preços entre 120 e 165 mil, 1.0, turbo flex e 2.0 aspirado, 120 Cavalos. 120 cavalos na mais fraca, 167 na mais forte, consumo médio do 1.0, 8,4, 11,8, exatamente a mesma coisa do T-Cross, e o 2.0, 8.1 e 11.6. Exatamente. O T-Cross tem 373 litros de porta-mala, o Creta tem 422. E o que é legal a gente reparar aqui? O T-Cross não tem todos aqueles conjuntos de assistência à condução, ele tem só a frenagem autônoma.
E o Creta, ele até tem frenagem autônoma, permanência na faixa e farol alto adaptativo, só que só na versão 2.0, que é a mais cara. E ele também tem um conjunto de câmeras 360, que isso é um destaque que nenhum outro tem, né? Nem o Creta, nem o T-Cross, nem o novo HR-V. Por tudo isso, então, pergunto aos senhores, qual SUV compacto vocês levariam para casa? Eu posso começar. Eu gosto muito do pacote do Creta. A gente fez um comparativo de SUV, né, Bola? Lá no Tuiuti. Era Creta, Tiggo 7. Eu não lembro A exatamente. gente fez Creta e T-Cross 1.4, que era um usadinho, contra um Creta 1.0 novo. Isso. A gente fez algumas coisas. Assim, é um carro, tem todo esse pacote de ACC aí, mas eu não sou o maior fã desse 2.0 aspirado do Creta. E eu gosto de novidade, então eu vou no HR-V. Eu divido minha resposta em dois, em versões de entrada e versões mais caras. Eu acho que versão de entrada, me agrada mais o T-Cross, porque eu acho que ele tem um conjunto mecânico básico interessante. O motor 1.0 turbo, apesar de que para o T-Cross não sobra tanto, mas eu acho que ele é bem legal. Eu gosto do comportamento dinâmico de Volkswagen, mas aí é uma coisa pessoal minha. Então, na versão de entrada, e até porque a versão de entrada do HR-V é 20 conto, né? Provavelmente a gente estima que seja, né? Não tem o preço ainda do HR-V, mas vai ser uns 20 mil reais mais caro que o T-Cross. Eu iria no T-Cross de entrada. Quando vai para as versões mais caras, eu gostei do pacote do HR-V. Acho que, principalmente nas versões turbo, acho que vai ser um carro bem legal. Eu vou ficar com o T-Cross. Explico. Eu gosto do design do Creta, apesar de muita gente não gostar. Eu acho que é um ponto diferente, fora da curva aí dos SUVs, que são quase todos muito parecidos. Gosto também do pacote, mas acho que o T-Cross entrega mais no combinado. Assim, eu acho o T-Cross um carro bonito. Eu acho que tem um interior não tão arrojado, mas é um interior ok. E entrega muito com a dinâmica, com o comportamento, com os motores TSI. Acho que é um ponto positivo, por isso eu fico com o T-Cross. O Creta, assim, eu não gostei muito do design, mas isso é algo pessoal também. Acho que não me agradou tanto. E aí no conjunto, esse conjunto de entrada também não me agrada tanto, porque é um motor muito girador, gira muito alto, é meio barulhento, enfim. E tem que esperar para ver o turbo. Mas, por enquanto, eu acho que eu fico com o T-Cross. Eu acho que o HR-V, ele manda muito bem em trazer nas versões de entrada já todos os conjuntos tecnológicos de assistência e tudo mais, mas como a gente ainda não andou no HR-V, não dá para saber como é que é esse 1.5, como é que ele vai se encaixar nessas versões de entrada. Então, eu vou ficar com o Creta, mas com uma ressalva de que eu acho que o Creta poderia ter uma versão com todos esses equipamentos tecnológicos aqui, equipada com motor 1.0 turbo, que eu acho que é algo que a Hyundai vai fazer num ciclo de meia-vida desse Creta aqui, porque é algo que ela já fez com outros carros. Então, dá o mesmo pacote de equipamentos da versão mais cara, só que com motor de entrada. Eu acho que quando chegar esse 1.0 com tudo isso, o Creta vai ficar com um pacote bem legal e com preço mais atraente. Porque você pagar 190 mil reais no HR-V, mesmo sendo Turboflex, eu acho que vai ser um certo exagero, eu acho, esse preço. Mas, enfim, acho que vai ser um bom produto. Falta a gente andar. Mas é isso. Muito bem, então vamos agora. Achei bem eclético nossas Eclético. Hoje foi... Bom, ninguém brigaria. Hoje, Se não os teve... 3 carros estiverem na garagem, ninguém vai brigar. Pulando agora para GP de Silverstone na Fórmula 1. Cara, que corrida legal. Uma das corridas mais emocionantes dos últimos tempos, desde da primeira curva, né? Que o nosso querido Zhou... Nossa, que temporada do Zhou, né? Foi lançado para o Alambrado. Guarda-reio e Alambrado. Ó, eu vou te dizer, o do Grosjean, eu acho que o do Grosjean é top 3 acidentes mais espetaculares do lado negativo, né? Na Fórmula 1. Mas esse do Zhou, a hora que eu vi as imagens começou a pipocar a imagem da torcida filmando, cara, que mas eu coisa assim maluca. A do Grosjean eu acho que ainda é mais espetacular. Tem o cara fogo, sai né? uma bola de fogo. A do sai de uma Grosjean, bola de fogo. Aquela explosão que dá... Não, quando eu tava vendo morreu, ao vivo... morreu. Tava vendo ao vivo, Pronto, eu pensei, morreu. Porque tem que fazer, uma explosão de fogo. Aquilo lá foi... A do Zhou foi muito estranho porque, assim, a gente vê o carro capotado, né? Fazendo, imagem feia. Mas aí a transmissão não mostra. E começa e nada. Dá uma agonia, né? 10 minutos. E você fala, putz, cara, não foi foi um acidente sério. Sim. Ele tá capotado, mas ele foi pra brita, né? Não tem nada... Não bateu em nada forte. forte. Não tem como ele na não brita, tava tão rápido continuar assim. rápido e dar no muro, entendeu? E aí você fala assim, alguma coisa séria aconteceu. Aí quando começou a pipocar a imagem do... Nossa, mas olha isso, cara.
Olha como da ele torcida ficou. a gente viu. Não, essa imagem dele ali, tipo, que foto. Uma das melhores fotos que eu já vi. Que foto. E demorou, assim, 40 minutos pra ser retirado, né? Porque olha Porque como é que você tira o cara. uma das manobras mais difíceis ali feitas pelos... Eu achei curioso, tava ouvindo a live do Rubinho com o Regi depois, e aí o Rubinho fala assim, porra, lá em 94, quando eu bati em uma, os caras viram o carro e minha cabeça faz bum, bum, bum. Teria sido, se esse Nossa, acidente tivesse sido em imagina. 94, eles tinham tirado esse carro daí em 3 minutos. Não. Mas hoje em dia, Cara, mas, ao mesmo tempo que o acidente do Rubinho Sim. hoje em dia não teria sido resolvido tão fácil. Exatamente. mas não então, tem nem muito como não tem fazer, como você remover o carro daí. Tá, tipo, tá, e mas tá tem que no ser- você tem que único- arrancar a é. barreira de pneus ali e, tipo, É. vir um guindaste por cima, E pegar. pensar, assim, né? E eu contando que o cara está lá dentro, né? É. Não tem como você desvirar o carro aí. Vocês viram a foto do chão onde o carro do jogo Não. arrastou? Tipo, cara, fez um buraco no chão, assim, Nossa. um caminho porque tem a foto do carro em cima da plataforma, o Santo Antônio no carro foi absolutamente destruído. É, né? destruído. Virou E pó. ele foi ralado ali, ele andou ali, sei lá, uns 40, 50 metros no asfalto antes de chegar na brita, né? Sim. Então, Ficou tipo cara, aquelas imagens de Dragon Ball Z, né? Quando É o isso, cara exatamente. arrastava o vilão Exatamente depois e isso. ficava um caminho de... exatamente isso. É Inclusive, impressionante. a FIA vai fazer começar uma investigação sobre a estrutura do Santo Antônio, porque não era para ele ter sido dilacerado em milissegundos como ele foi Mas- num acidente desse, né? Mas o ralo... E o Isso que eu Halo, ia falar, de novo, o- salvando vidas, O né? Halo, acho que. Eu não me lembro quem foi que eu vi que postou, mas se tinha alguém que tinha alguma dúvida do Halo, Não. essa dúvida acabou nesse Não, final de semana pra sempre. Na né? Fórmula 2 também teve, Também, né, exato. um acidente onde... Esse final de pra semana quem foi- não acompanhou, um acidente onde o cara basicamente subiu em cima do carro do outro e o pneu pegaria na cabeça do piloto se não fosse pelo ralo. Mas depois dessa primeira volta com esse acidente espetacular, aí a corrida seguiu seu caminho... Bandeira vermelha, relargada. Exatamente, teve uma relargada. O Hamilton, inclusive, ele foi um pouco prejudicado nessa relargada, porque ele tinha largado muito bem nessa primeira volta do acidente, né? Porque ele pulou de quinto para terceiro, mas depois na relargada ele não conseguiu fazer o mesmo movimento. Permaneceu em quinto. Pra posição inicial, né? Eu vi muita gente reclamando, tipo, absurdo. O Verstappen e o Hamilton foram os dois mais prejudicados, Sim, né? sim. Absurdo, não sei o quê. Assim, você pode discordar da regra, mas o regulamento diz que se você não completou uma volta, as posições originais serão retomadas na relargada. Então, assim, a gente brigou tanto ano passado, né? Que o regulamento não foi seguido do jeito que imaginava que seria seguido. A regra é isso regra. afetou o campeonato. E agora que os caros fizeram do jeito certo no regulamento, a gente tá reclamando também do mesmo jeito. Então, A regra, não faz regra é muito regra. sentido. E aí a corrida continuou, tivemos mais outro. Né? Se a corrida não tivesse esse acidente incrível do João na primeira volta, já teria sido incrível, porque depois a gente teve disputas espetaculares. Né? Mas eu teve... acho que se o Verstappen tivesse mantido aquela primeira posição ali, eu acho que ele daria uma disparada. Não, eu acho que ele venceria, o Verstappen venceria de uma venceria maneira mais fácil, dominante. sim, porque mas- ele estava numa outra... Mas teve disputas que não tiveram nada a ver com o Verstappen que foram sensacionais. Ah, né? sim. Ou seja, para a Fórmula 1 ser legal hoje, tem que torcer contra o Verstappen Pra dar algum problema, alguma zica no carro e aí dele. ele- Ou chuva. Porque o carro da Red Bull realmente, ele tá... Aí você coloca um carro que é o melhor do grid, com um piloto que hoje tá na fase que o Verstappen tá, realmente fica difícil parar. Ele tava nesse final de semana com uma vantagem aí da Ferrari de cerca de 2 décimos e da Mercedes de cerca de 6 décimos, então ia ser difícil ter alguma disputa pela liderança se ele não tivesse tido problema. Ele passou por um debris, né, por um resto de carro, na verdade, da AlphaTauri, porque o Tsunoda e o Gasly acabaram se tocando. Que vergonha do O Tsunoda. Tsunoda perdeu a traseira e bateu no próprio companheiro de equipe. E aí o Verstappen acho que acabou passando por cima de um debris, de uma parte da asa lá, dianteira do Gasly ou do Tsunoda, e acabou ferrando toda a parte de baixo do carro, para você ver como realmente o que importa para a Fórmula 1 hoje é a parte de baixo do carro, o assoalho dele, porque quebrou aquilo, o Verstappen Bom, não conseguiu A impressão correr. que a gente Perdeu o teve vendo a efeito solo, corrida né? até que Perdeu ele o efeito abandonaria em um certo momento, né? Mas Sim. ele começou a perder posições e aí conseguiu se estabilizar, mas dava a impressão que ele ia abandonar a prova. highlights desta prova, Sainz, obviamente, conseguindo a sua primeira vitória depois de... Nem falamos do cara que ganhou, né? Ainda não chegamos lá. 150 GPs? 150. 150 No, GPs. no GP de número 150. O recorde é do Pérez. Esse recorde de mais mais GPs GPs até a primeira sim, vitória sim, é do Pérez. O Sainz estava chegando próximo, conseguiu ali a sua primeira vitória. Mercedes, acho que pela primeira vez no campeonato, conseguindo andar junto com Ferrari e Red Bull durante todo o final de semana. Não foi algo pontual, né? O Russell estava muito
muito constante, mas era sempre uma sorte, alguma coisa, um safety car que ele acertava o time. Acho que a Mercedes conseguiu equilibrar as forças. Vamos ver se no resto do campeonato continua isso. Torço para que sim, porque 3 equipes batendo roda a roda ali vai ser muito legal. E porque a Mercedes tem o que a gente acha que é a melhor dupla de pilotos do sim, grid. sim, Né? com certeza. Um carro bom No na mão daqueles dois. Mas eu vou te dizer, pra mim o terceiro highlight, Pérez. Cara, eu Corridaça. tenho gostado muito do Pérez como segundo. Assim, pra mim ele é o segundo piloto mais carne de pescoço do grid, sabe? Ele deu muita sorte, porque na verdade a corrida ela estava se desenhando por um caminho um pouco mais estável até o segundo safety car. Considerando que o primeiro foi da primeira volta e tudo mais. Porque até esse instante tava o Leclerc na frente com o pneu duro, o Sainz com o pneu duro e o Hamilton tirando tempo. Eu tava anotando os tempos de volta dele, o Hamilton tava trocando fastest, volta mais rápida com volta mais rápida, ele e o Leclerc. Então ele estava tirando muito tempo do Sainz. A própria Mercedes, ela tem certeza que o Hamilton passaria o Sainz na pista se tivesse se mantido aquele ritmo. Só que o Leclerc já estava mais difícil, que ele estava um pouco mais distante e o Leclerc estava mais rápido que o Sainz. Agora, quando veio o segundo safety car por causa do problema do Ocon, aí tudo se misturou. Teve o Sainz e o Hamilton conseguiram entrar no pit stop para colocar pneu vermelho e a Ferrari quase a Ferrari de estratégia. Você falou um negócio no começo do ano falando quanto a capacidade da Ferrari tem de se auto-sabotar e tá acontecendo exatamente isso nessa temporada, porque eles prejudicaram demais a corrida do Leclerc, assim. Porque primeiro que eles deixaram o Sainz e o Leclerc disputar a corrida normalmente enquanto o Hamilton estava tirando o tempo deles. E segundo que na hora que teve o safety car, eles conseguiriam ter parado o Leclerc para colocar pneu vermelho, mas não fizeram isso e prejudicaram toda a corrida do menino Leclerc. Assim, eu não sei exatamente o que não sei se é a pressão absurda. Eu não acompanho os jornais italianos, mas a galera fala que a imprensa italiana é muito tipo, linha dura com a Ferrari. Então, assim, é sempre uma pressão absurda em cima do Binotto ou de qualquer outra pessoa que esteja no comando da escuderia. E me parece que isso passa pra todo mundo, sabe? Parece que todo mundo entra num estado de pânico, os mecânicos entram num estado de pânico. Entra com a corda no pescoço. Algo acontece que a Ferrari não consegue fazer uma estratégia tipo, tão boa igual as concorrentes. Não consegue. É impressionante, né? Eles não reagem, parece que é no mesmo ritmo, né? Você ouve o Hamilton conversando lá com o Bono, né? Que é o estrategista dele. Os caras certinhos, estratégia. Claro que de vez em quando erra, tem críticas. Sim. Mas a Ferrari erra sempre. Então, exato, mas era incontestável que eles tomavam decisões rápidas que mudavam a corrida na hora certa, sabe? Você vê que a Mercedes e a Red Bull ganharam muitas corridas na estratégia. A Ferrari, a impressão que dá é que a Ferrari só perde corrida na estratégia. Na estratégia, exatamente. Esse episódio até, a gente tá batendo muito na Ferrari, mas também tem muita gente comentando a diferença entre Sainz e Leclerc, né? Sainz minerais. Entre Sainz e Leclerc, porque o Sainz, na verdade, ele se preservou da estratégia errada, porque a Ferrari não trocou o pneu do Leclerc. E aí ele falou assim, então, você vai proteger o Leclerc, Nossa, tá? Segura o Hamilton aí com 10 uma distância carros. de 10 carros. Você falou, meu Deus, vocês estão malucos, eu vou fazer isso. Então, isso que eu acho muito impressionante da Ferrari também, porque as outras equipes erram, obviamente, mas geralmente elas erram com o segundo piloto, né? Onde a estratégia é um pouco mais ou ousada Você ou tem é que um adaptar, teste. né? É um teste. Exato. A Ferrari, tipo, erra com o Leclerc, erra com o seu principal piloto. E geralmente cara que tá- E outra, você erra a estratégia geralmente quando você está tentando fazer um undercut, tentando passar o cara da frente. O que a Ferrari já errou de estratégia do Leclerc lá na frente, disparado em primeiro, que você falou, gente, é só fazer Só fazer o feijão com arroz. Feijão com arroz. Mas é isso, veio esse safety car e aí o Pérez conseguiu, caiu para último na corrida, com esse safety car ele conseguiu manter sua posição ali, que ele tinha recuperado até a 5ª posição, mas estava a, 25 segundos atrás, quando todo mundo emparelhou, e aí começou as últimas 10 voltas mais brilhantes da Fórmula 1 dos últimos anos. Assistir aquilo foi fantástico. A ultrapassagem dupla do Hamilton ali. Sensacional. E Aquele ele lance assumindo foi a ponta. sensacional. Depois, claro, não conseguiu manter. E ele terminando em terceiro, em casa de novo, festejando o pódio. Fantástico, né? Aquelas últimas 10 voltas, quando você tinha, em algum momento, 5 carros disputando a segunda posição, porque você ainda tinha o Norris e o Alonso tentando ali, se alguém errasse ali, ia sobrar pros caras. Então, eles trocando posição ali daquela maneira, acho que foi uma prova de que, de fato, essa regulamentação nova dos carros poderem se perseguir um ao outro de maneira mais perto por mais tempo, está se provando realmente fato. E é só o primeiro ano desse novo carro, né? A gente viu quanto os carros da geração passada evoluíram de tempo, de ano para ano.
Porque é isso, os engenheiros vão aprendendo como lidar melhor com isso. Tenho certeza que ano que vem esse efeito de quicar lá da Mercedes já vai ter Você sido... parte do plano A e você vai evoluindo Exato. até os D, entendeu? Então, tipo, dá 3 anos aí de evolução para esses carros para você ver, vai ser legal. Mas Como ainda vai tem uma ficar, questão de que a corrida legal da Fórmula 1 ela depende muito do imponderável, né? Então, Assim, acho que como os carros quebram muito menos, esse ano acho que tá até um pouco mais, assim. Tá mas mais, tá como mais. os carros quebram muito menos, por que a corrida nos anos 80 e 90 era legal? Porque o cara tava lá na frente por 50 segundos, de repente o motor fumava e tchau, entendeu? É. E Passa. os carros hoje são muito mais confiáveis. Então eu acho que esse fator surpresa, às vezes a falta do fator surpresa atrapalha um pouco a corrida. E essa teve de tudo, né? Teve pneu furado, teve acidente, teve erro de estratégia. é aquilo então... que a gente falou. Quanto tempo vai demorar para a Liberty Media transformar a Fórmula 1 no grande Mario Kart? numa gincana. No grande Mario... Agora na pista 3 tem água! Agora na pista 8 tem óleo! É isso. Diversão, eu É adoraria. Classificação de pilotos, Verstappen líder, 181 pontos, 34 pontos de vantagem para o Pérez. Agora tá bem dividido, né? Verstappen, Pérez primeiro e segundo, depois Leclerc e Sainz, Russell e Hamilton, e aí vem o Norris e o Ricardo desapareceu da tabela ali. Sumiu. Nossa, tá em 14º Alonso- no campeonato, o Ricardo. De 14º. cortar o coração a situação do Ricardo. Alonso com o 5º lugar e o Ocon abandonando, ele deu uma encostada, mas ainda tá 11 pontos atrás. E o Bottas também fazendo um campeonato brilhante. Lembrando que primeiros pontos de Mick Schumacher também. É verdade. Mick Schumacher Não, teve uma disputa ferrenha ali com o Verstappen. No finalzinho, quase conseguiu passar. Ele chegou em, deixa eu ver aqui. Oitavo. Em oitavo, E tava o disputando. Magnussen em 10º. Então, Você Haas viu, colocando os você dois viu a pilotos. entrevista do Mick com o Vettel no final da corrida? Muito legal. O Vettel chegou em 9º, né? Aham. Isso. E aí ele falou que ele tava vendo lá de trás a disputa do Verstappen com o Mick torcendo, tá ligado? Pelo Mick dentro do carro dele, ele tava sozinho, não tinha ninguém perto dele. E E, aí aí ele de- ficou torcendo. Muito E aí já na interessante. classificação de equipes, uma vantagem absurda da Red Bull, 328 contra 265 da Ferrari e 204 da Mercedes. Eu acho que eu falei na semana passada, dei uma exagerada, falei, acho que o campeonato já acabou, não sei o quê. Mas é isso, um resultado ruim do Verstappen já dá uma embaralhada. É muita no- corrida. Muita Mas corrida. eu acho que, beleza, acho que nos pilotos a gente ainda vai ter muita coisa acontecendo, mas na classificação de equipes eu acho que não vai fugir muito disso não, pra ser bem sincero. É Red Bull em primeiro, Ferrari em segundo, Mercedes em terceiro e aí pra trás vai ser um faroeste ali. Eu acho que, na verdade, a disputa pelo segundo tá mais aberta do que a do primeiro ali. Eu não sei não se a Mercedes Se a Mercedes consegue... resolver jogar se a Mercedes entrada de vez no consegue... campeonato. Exatamente, já que ela tem dois pilotos, né, o melhor grid, o melhor line-up que a gente falou, não sei se ela consegue abocanhar esse segundo lugar, não. Mas tem que ver aí, vamos ver. Então, Vamos ver. Vamos ver. Até porque essa semana... E vamos ver logo, né? Até porque não tá rolando o nosso... dessa semana a gente vai falar de GP da Áustria. GP Fórmula 1, da então Áustria. temos um back-to-back, né? Corridas seguidas. Então, Na casa da Red Bull. GP da Áustria, no Red caso da Red Bull Bull, Ring. no Red Bull Ring, vai ter torcida do Verstappen pra caramba, né? Teve gente reclamando que o Verstappen foi vaiado em Silverstone e tal. Mas agora... É curioso isso, né? Porque a Red Bull é uma empresa austríaca, porém a equipe, a Red Bull Racing, ela é muito britânica, né? Ela lá em Milton Keynes, então... E até eu vi o pessoal falando, foi legal pra fábrica, foi legal pra Red Bull tá correndo em casa, porque tem muita gente, né? Tipo, a Silverstone é a casa de boa parte da Fórmula 1, porque boa parte das equipes são ingleses, mas a Red Bull Racing se chama de austríaca, apesar de ter a sede. Porque a empresa Red Bull é Ring, né? O nome exato. da pista E eu não sei vocês, mas no Fórmula 1 2021 que eu jogo no meu PlayStation lá, essa pista aí eu sou bom. Essa eu domino. Cara, eu sou bom na Hungria, cara, não sei Hungria? porquê. Eu gosto do Canadá. Cara, eu me perco em Baku. Baku, putz, Baku é a hora complicado. que chega Baku no é trechinho complicado. do castelo ali, É. eu já perdi de asa naquela curvinha do castelo ali, na triscada no muro. Baku é complicado, é difícil. Mas é isso. Próximo domingo, então, depois de amanhã, né? Vamos ver como é que Qual vai. horário? A Mercedes tem esperança de que essa seja uma pista também um pouco mais favorável para eles, porque é um asfalto mais liso, nessa condição o carro deles não quica tanto assim. E Ferrari e Red Bull também vão vir fortes, como sempre. 10 da manhã, ao vivo na É. Band. Eu Sérgio Maurício, acho grande essa equipe. pista muito legal, ela é uma pistinha curta, né? Dá volta de um minuto, né? Um minuto É e um minuto e pouquinho, pouco. é quase igual a Interlagos. Mas ela tem esses dois cotovelos, né? As primeiras duas curvas. Mas, na verdade, a galera chama a 2 de curva, mas A curva não é, né? reta A curva curva, reta. É reta curva. Mas são basicamente três retas, né? Então, São, três tem pontos de exato. DRS. três pontos de DRS, então sempre é uma corrida agitada. É isso.
O que mais Veremos, tem essa semana, veremos. meu caro Marcelo? Temos também Sprint Race em Londrina, é a etapa noturna, né, da Sprint Race. Isso aí. E ainda entregam os troféus no o pódio na balada? Parece que Ainda sim. é assim? Ó, o Munhoz acabou de dar o joinha O aqui, Munhoz, que é parece o- que Ah, ele tá animadíssimo. Nossa, tá câmera animadinho. oficial, tá ele louco. vai. Não Falou pode que vai. falar muito isso, que a namorada dele escuta Tá. o podcast, a esposa tá. dele, né? Noiva, desculpa. Escuta o podcast. Outro e dia tá parece brava. que na última Sprint Race, bastidores foram jantar e parece que não deu muito certo o resultado do jantar. é, Não, teve e problemas estomacalmente. estomacais, né? Corpo lado fisiológico. Dividindo o quarto. Que cena desagradável. Que lamentável. Situação de cortar o coração, hein? Gerson Campos e Rafael Munhoz dividindo o quarto. Que dupla, hein? Então, Ah, por isso Sim, que o Gerson exato, tá aqui. né? Não, mas aí 2 semanas de problemas. inclusive, agora vamos fazer Aí a desidrata, presa, né? hein? Boa sorte, chefe. Boa Tenha sorte. um bom final de semana de corrida. 82. E temos também... Transmissões do acelerado. Opa, exatamente. 2 da tarde no sábado e depois às 5h30. É isso. Programação Acelerados. Amanhã nós temos um vídeo muito legal que o Hector e o Bola fizeram, mostrando aquela McLaren 570S que vocês já viram na volta rápida, mas mostrando os detalhes, né? Na volta rápida é mais ação, é mais carro na pista, não dá tempo de mostrar a aerodinâmica, os detalhes, a chave, o acabamento. Então, A porta, acho que a tesoura, tem vários itens legais. Foi uma coisa que a gente falou, né? Porque em volta rápida a gente, cara, o desempenho do Rubinho no carro. Sim. Esse é o nosso Ah. mano, prime Filé time, mignon. filé mignon, Ah. picanha, sei lá como você quer chamar. Mas tem tantas outras coisas legais desse carro que merecem ser ditas e a gente não tem tempo ali na volta rápida, que já tá com mais de 250 mil views, que aí a gente resolveu pegar o carro ali e falamos 10 minutos de groselha, né, Hector? E basicamente a gente falou o que a gente via, né? A gente olhava e falava, olha que legal esse duto de ar aqui, essa chave. Sim, cara, é muito legal porque assim, nós temos muito contato com o carro, né, no dia a dia, a gente sempre tá testando, sempre tem carro novo aqui, mas eu, por exemplo, nunca tinha visto nem entrado numa McLaren, tô trabalhando com isso há 10 anos, então é um carro muito raro até pra gente. Sim. Então você imagina que pra gente é muito legal de ver e mostrar esses detalhes, imagino que pro pessoal de casa também seja muito interessante. Com sim. certeza, esperem mais desse tipo de vídeo que queremos fazer no futuro. É isso. Na segunda-feira temos volta rápida com Audi RS5 by Continental Pneus, virou um belíssimo tempo. Baita carro, Belíssimo baita carro, carro. bonito, baita não carro. vamos Pra dar cacete. spoiler, mas na terça-feira tá um vídeo aqui, mas na verdade já trocou, porque a grade é muito dinâmica. Na terça-feira, ou na terça ou na quarta, a gente vai ver ainda a aprovação desse vídeo, porque a gente gravou ontem ele, Isso. que é Gerson Campos dando uma volta rápida ao contrário de Audi S2, que pertenceu ao chefe Ayrton Senna, lá em Interlagos. Em Interlagos. Ele recriou uma matéria que o Ayrton fez com o Edu Pissinger, né, o nosso Na amigo. Quatro Rodas. Na Quatro Rodas, em 94, um pouquinho antes do acidente. Matéria essa que nunca foi publicada exatamente por causa do acidente. Seria a capa da 4 rodas de maio. E aí houve uma mudança porque Claro. o Ayrton já tinha falecido. E ela nunca foi publicada nem depois? Não, Nem nunca foi publicada. online, nada disso? Eles pegaram impressões desse carro, o Edu falou. Eles Ah, pegaram legal, a não sabia matéria, que era uma disso. materiaça, e tiraram pequenas aspas do Ayrton pra botar tipo como se fosse um review do carro. Sim. Então a matéria foi engavetada e vamos ter fotos dessa matéria no nosso vídeo, né? Mas é uma iniciativa muito bacana que a Audi convidou a gente para fazer lá em Interlagos. Sempre ver o carro do chefe é sempre emocionante, né? Sim, Sempre sim. trazer alguma Não, Favorito, baita história. experiência, baita experiência. E é sensacional. o Marcelo, o dono que nos emprestou. Muito legal. Muito obrigado. Deve ser muito legal você ter um carro que foi do Ayrton. Não, né? que é isso. Você vira muito vira da hora. assunto em qualquer boteco. Aí você Qualquer. chega e fala assim, sabia esse carro aqui que eu tenho? É do céu. Na quarta-feira temos arrancadão de Maverick e Toro, né, Bola? Opa! Maverick e Toro, um vídeo que vai quebrar a internet, imagina. A galera ama picape. Na quinta-feira temos a nossa mesa redonda do Extreme E. De volta. de volta. De né? volta Muito Extreme E, tempo com rodada dupla, né? Uma corrida no meio da semana, uma corrida no final de semana. Na Sicília. Em Sardenha, na... Tapa da Nossa, ilha. Síria? Sardenha. Agora, se Sardenha fica na Sicília, eu não sei, confesso. Boa pergunta. Você que é italiano, responda pra gente. E na sexta-feira que vem, mais um episódio Mais um. do nosso Você sabe como é que podcast. chama limão siciliano na Sicília? Limão. Limão. E prestigiem os vídeos que já foram no ar, né? Tem o meu rolezinho lá na Índia, por Ah, é favor. verdade. Conheço as motos da Olha Bajaj lá. e tem imagens de bastidores. Eu vestido de indiano também. Por Turbante. favor, Tem me você zoem. fazendo embaixadinha? Por que você não colocou Eu você não coloquei. fazendo embaixadinha? Essa eu não coloquei Que é o fazendo ponto embaixadinha. alto da viagem. Mas Não sei lá, só vestido ele, né? de Todos os turbante. brasileiros que foram lá. Foram Edu obrigados a fazer Bernasconi, fazendo embaixadinha pra embaixadinha. entreter os indianos. Turma toda. É isso. Que beleza. Deixem comentários constrangedores pra gente pegar aqui e colocar nos próximos válvulas de escape. Que o constrangedor foi todo o seu Foi todo o desempenho rolê com- na Bajaj. Não. Não, legal, tá legal o videozinho. Assistam lá.
Tem a própria volta rápida, se você ainda não viu, por favor, do McLaren. Tem o nosso querido Mococa aqui, ó, acelerando Cayenne. Interlagos, Cayenne, Cayenne. Interlagos, Tem bastante vídeo essa semana. Bastante Tá coisa muito legal. bom. Tem Bastante coisa Stonic contra Renegade. Mas só ainda sobre a Bajaj, é foda, né? Que os caras nem imaginam, tipo... Não é todo brasileiro que gosta de futebol. Você pode colocar, se você levasse o Gerson lá, por exemplo, e pedisse pra ele fazer a embaixadinha, nossa, é é isso. capaz dele ter umas 5 picaídas desmaiado. É isso. É tipo você trazer o indiano pra cá e falar assim, joga cricket aí pra nós. Tipo, Não, mas, se fosse mas um bastidor engraçado que foi que a gente teve um jantar com umas danças típicas lá Jantar da Índia dançante. e tal, do jantar dançante. E teve uma hora que eles quiseram fazer uma mistura Índia-Brasil, e aí as dançarinas Nossa. indianas chegaram com tipo uns cocares assim de carnaval. E você via na cara delas o constrangimento que elas estavam de vestir aquilo. Porque nada confortável pra dançar, tá ligado? Pra elas, assim. Mas enfim, foi legal o rolê. E agora vamos para o nosso válvula de escape com comentários sempre muito legais de vocês. Limão Tahiti no Tahiti. Limão. E, Munhoz, você sabe como é que é bife à milanesa em Milão? Apenas bife. E tem alguns outros com comentários um pouco mais de baixo calão. Não. Nesse mesmo sentido Ó. que eu vou deixar para vocês em casa imaginarem. Então vamos lá, no nosso comparativo entre Porsche Macan e Audi Q3 Ô, louco. Sportback. Prometeu. Prometeu. O próprio. Prometeu. Diretamente, Diretamente da Grécia Antiga. Eita, Tá lá sendo comido pela águia ainda, nesse meio tempo, né? eita, diretamente. O Prometheus Culto você, respondeu Hector? entre... Ele foi castigado por Zeus. Isso aí Maravilhoso. você aprendeu jogando God of War. Mas- Exatamente. Entre BMW, AMG e Audi, a Audi sempre foi o patinho feio dos três. Mas depois da linha RS as coisas mudaram. A Porsche sempre esteve um degrau acima deles e um degrau abaixo de Ferrari, Lambo, etc. Olha, eu concordo em partes. Eu acho não, que eu acho isso ao longo do tempo vai mudando muito, né? A gente... Eu tava falando... Bem. A gente fez BMW M3 contra C63 AMG algum tempo no arrancadão. E a gente fala muito que o quanto você gosta de Mercedes, BMW, Audi depende muito do quanto eles estão com produtos atualizados no Brasil. Exato. Então a M3 tinha acabado de chegar na nova geração, a C63 ainda era da geração antiga e tipo, era um espanco você ver um carro com o outro. Aí quando chegar a nova C63, talvez você volte a gostar mais de Mercedes. Então é sempre Sim, mas eu acho que o que ele quis essa dizer corrida. ali é que a Historicamente, Audi, Posicionamento, historicamente, Eu concordo. Achei É muito isso. bem E Prometheus. a galera, Boa. a galera reclamou um pouco desse vídeo. Falou, não, o competidor do Macan é o Q5, não é o Coloquei Q3, isso no vocês próximo, erraram. exato. Não, a gente quis fazer uma pauta diferente, que é exatamente essa. Os dois têm um motor 2.0 turbo, basicamente o mesmo motor. Sim. Com, Reajuste diferentes, um ajustes pouquinho mais potente pro afinação Porsche. diferente ali. Exato. A pergunta é exatamente essa. Os dois são os SUVs de entrada das suas marcas. Isso. Eu quero um SUV. Eu quero entrar no mundo dos SUVs Alemão, alemão. premium. Vale a pena eu pagar 100 mil a mais para ter um Porsche ou o Q3 já me atende o suficiente? Essa é a pauta. Sim. O Q5 e o Macan também é uma pauta. Mas aí Sim, é é uma outra pauta pauta de de por rivalidade, 500 exato. mil, o que Isso. vale mais a pena comprar. Entendeu? De rivais de É. mercado. É exato. diferente. Mas enfim, só um adendo, porque eu vi bastante gente comentando sobre isso. Sim, sim. No... É isso. Alguém quer ler aí? Lucas e Amanda. Será que foi o Lucas ou será que foi a Amanda que comentou? Mas enfim, falando do nosso vídeo desafio. esportivos, Segunda né? edição, né? Do desafio dos esportivos do Escort XR3 Gol GTI. Não, esse foi o antigo, é o especial. Ah, esse é o número três. especial. Número 3, Um dos nossa. primeiros vídeos da antigo. Acelerada. Verdade, é. Desculpa. Foi eu o tô- primeiro. No Fazendo primeiro sucesso vídeo. até Já hoje, teve né? edição Reloaded, já, né? Então, esse foi o vídeo Com que botou TK, acelerado no exato. mapa. Lucas e Amanda escrevem. Eu assisti várias vezes esse vídeo e hoje já faz 5 anos que comprei meu Cadete GSI. Tive gastos, mas o prazer de dirigi-lo continua o mesmo de sempre. Amo o Cadete GSI. Muito bom. Parabéns, isso. Lucas. Parabéns. Ou parabéns, Amanda. Não Não, sei quem. eu adoro esse comprou carro, o cara. Cadete GSI. Mas é isso que você falou, Bola. Esse foi o vídeo que colocou o acelerado no mapa. Assim, eu lembro acompanhar como telespectador na época. Tele não, apenas espectador. como Afinal é na internet. Afinal é na internet, não é na TV. Não, era na depende. TV ainda. Ah, Depende. Não, mas não era. Na Não época era. não era. no Não SBT. era também. E eu lembro de ver assim, a quantidade de views. Era 10 vezes mais views do que qualquer vídeo do Acelerado tinha dado na época. Aham. E foi um acho que dos vídeos que ajudou a bombar de inscrito e tudo isso. É isso, agora no... Vamos deixar isso por último. Deixa isso por último? É. Tá bom. Vamos lá, o Ricardo. Vamos lá. Aceleramos o SUV mais rápido da história de Nürburgring. Conheça o Cayenne GT. Turbo GT, não é isso? No vídeo do nosso gloriosíssimo Marcelo Mocó. Exato. Recentemente saiu no canal, tá quentinho ainda. Olha, 101 no Velocitar é bala, mas 0 a 100 km por hora em 3,3 segundos para um SUV de mais ou menos 2.250 quilos
é mais bala ainda. Vem recorde com certeza na volta Cara, rápida, isso é sensacional. impressionante. Cara, esse bem carro impressionante. é muito impressionante. É Gente, fantástico, ele né? ele é como o 911 tem GT3, o 708 tem GT4, o GT3, GT2, né, tudo isso. O GT, eles não quiseram colocar um número, mas ele é o GT, a versão esportiva insana do Cayenne, né, do SUV. É a primeira vez que Existe um Cayenne GT, né? esta sigla vai para um SUV. SUV. E o mais impressionante, cara, de tudo, eu fiz o abre falando assim, ele virou 7 minutos e 39, se eu não me engano, em Nürburgring. Isso era tempo de 911 GT2, GT3 em 2007, da geração antes da 992, teve a 991 antes e a 937, se eu não me engano. Tipo, essa geração, o ápice do esportivo da Porsche vira a mesma coisa, naquela época vira a mesma coisa que um SUV de 2.500 quilos. Cara, e o 0 a 100 em 3.3 isso é segundos impressionante. até 5 anos atrás era coisa de Ferrari, era de Lamborghini 4x4 Huracan de entrada. Sim, né? sim, sim. 3.3 segundos. Que isso, cara? Ele bateu o recorde de Interlagos também, que era do Jaguar F-Pace SVR, que verdade. vai pra volta rápida em breve. E ele bateu aí recentemente, agora, né, no lançamento. E o nosso E pra querido terminar, Flávio Maia. no Parece vídeo do o Lodge Dudu Control. Nobre, o Flávio Maia. É verdade. Um abraço, Flávio. O Lodge Control da Porsche é o melhor do mundo neste vídeo, que a gente acho que provou que sim. Ele coloca aqui uma sugestão pra gente. E se eu tentar sair com um carro elétrico, com um cabo de carregamento conectado? Talvez não seja a pauta para um vídeo, mas um short eu tenho no podcast. Esse comentário deu polêmica nos bastidores aqui, porque eu falei, é uma boa ideia, Flávio, mas acho que vai ser em 5 segundos a gente responde isso, porque o carro não vai ligar. O carro elétrico... Ele tem o Mas- sensor que detecta, os mais recentes, né? Mas um mas carro o mais Mococa antigo... achou um vídeo nos assim, confins da internet. Eu fui podado aqui, porque eu falei, cara, a gente tem que fazer. Se o público tem dúvida, a gente tem que fazer. Se chegar lá e não acontecer nada, a resposta tá... O vídeo é esse. O vídeo é esse, a resposta é não, mas não vamos fazer o cara tentar fazer isso em casa, vamos fazer a gente num ambiente controlado, com um carro, tipo, feito para isso, cedido para isso. Enfim, eu fui podado, mas aí eu achei um vídeo na internet de um gringo, um youtuber gringo, que ele tenta fazer isso, mas eu não sei que carro elétrico é aquele, cara. era um É carro bem Mitsubishi antigo, bem é um- antiguinho. É tipo, mano, um carro 2010, 2011 um elétrico. chinês, E assim, ele não alguma- mostra de frente, ele só mostra de lateral, não dá pra ver direito. E o carro sai com o cabo conectado. É mesmo? E aí ele falou que aconteceu porque, tipo, a esposa dele Esqueceu. tava na correria, não sei o que, esqueceu de tirar e deu a partida, a garagem dele é numa rampa, o carro já saiu e puxou. Eu acho inclusive que esse youtuber é cadeirante, então tem várias cadeiras de rodas na garagem. Nossa. E aí, tipo, o cabo enroscou numa cadeira de roda e veio a cadeira de roda a milhão pra coisa. E aí ele falou, não, isso pode acontecer. Mas, como eu falei, é um carro de 2010. É. Imagino que Hoje 12 em anos dia depois a tecnologia evoluiu. Mas pra esse comentário do Flávio trouxe, mais uma vez, a minha... Essa genialidade. A minha genialidade, mais Exato. uma vez, né? Eu solucionando os problemas do mundo, mais uma vez. Na minha opinião, todos os problemas de autonomia de carro elétrico seriam resolvidos com cabo de carregamento longo o suficiente. É isso. Se todo mundo tivesse um cabo de 20 km, saía de casa com o carro carregando. E pronto. aí, isso na Índia, continua. quando o elétrico popularizasse, o cabo ia aparecer quando você tira o fone de ouvido do bolso. Que ele Exato. sai inteiro assim, ó. Todos Mas- os carros. A hora que fez moto de um lado, coisa do outro. Sabe aquelas Marcelo, guias isso é um de problema cachorro? pra depois. Vamos solucionar o problema agora. É aquela guia de cachorro que vai esticando, o cachorro vai andando. Viu? É isso. Tem tudo pra dar certo. Eu não vejo nenhum problema com esse meu raciocínio. Eu também acho que não. Depois de mais uma pensata brilhante de bolas aceleradas, a gente encerra este episódio do 0 a 100. Deixe seu like se você não está vendo pelo YouTube. No Spotify, não sei se dá pra deixar like. Dá? Dá pra deixar. Dá? Dá Dá botar pra como baixar, favorito. fazer like. download. Faz o download, então. Manda Faz uma download. carta pra gente com Já um ajuda. like. E nos vemos em mais um episódio do podcast na próxima sexta. Falou e até mais. Valeu. Até. Valeu.